Encontrei esse vídeo do nosso querido irmão Romário, né, o doutor do véu, e eu vou fazer alguns comentários rapidamente, né? Vamos ver o que ele diz então. Vou falar um pouco sobre o uso do véu na igreja, o fundamento do uso do véu. No capítulo 11 da carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, mais precisamente no versículo 2, o apóstolo louva a igreja por manter, por reter, segurar firme as tradições que lhes foram transmitidas. Queira observar, você que vê esse vídeo agora, que ele está mencionando o verso número 2 do capítulo 1 da carta de 1 Coríntios, tá? Para um assunto que ele pretende discutir no capítulo 11, que é a respeito do uso do véu, né? Ele lá, mais adiante no vídeo, ele vai dizer que nós devemos interpretar a Escritura, os versos, dentro do seu contexto. Então, lá adiante ele vai falar da lei da hermenêutica e tal, que nós devemos interpretar dentro do contexto. Porém, deve-se fazer, observar as leis da hermenêutica, que é exatamente observar os versos anteriores. Evidentemente que ele está dando um salto magnífico, né? Do capítulo 1, verso 2, ao capítulo 11, para justificar o uso do véu. Então, lá adiante ele vai falar da lei da hermenêutica e tal, que nós devemos interpretar dentro do contexto, mas já aqui ele já está dando um salto gigantesco para justificar o uso do véu. Tradições vem da palavra grega paráfrasis, tradição, que, por sua vez, deriva da palavra grega parasitome, que significa transmitir. Portanto, tradições são ensinamentos recebidos pelos apóstolos e que foram transmitidos à igreja. E algumas traduções usam a palavra preceito, outras traduções, a Bíblia em hebraico, a Habrit HaDashah, o Novo Testamento, usa a palavra kabalot, cujo significado são instruções. Porém, na versão original de João Ferreira de Almeida, do ano de 1681, da versão de 1683, ele não usa a palavra preceito, ele não usa tradições, ele usa ordenanças. Essas duas versões, de 1681 e 1683, eu possuo as duas na forma digital. E está lá na Biblioteca Nacional Digital de Portugal. É de domínio público. Não sei por que esse rapaz fez esse vídeo aí, sabe? Eu não sei exatamente, né? Essa conversa toda. Eu nada tenho contra o uso do véu. E ele sabe disso, ele sabe muito bem disso. Desde o ano de 2005 eu dizia para ele que eu nada tenho contra o uso do véu. Quem quiser usar o véu, use e tal. Eu não tenho nada contra uma liderança que decida orientar a sua comunidade cristã, a que ele lidera, a usar o véu, entendeu? Nada nenhum, isso foi tradição da igreja, entendeu? Eu só digo a ele desde o ano de 2005 que não faça disso uma doutrina fundamental das Escrituras, porque não é uma doutrina fundamental das Escrituras. Você põe o título que quiser, orientação, ensinamento, instruções, mandamento, ordenança, entendeu? Mas não faça disso uma doutrina, porque logo vira uma doutrina excludente, que é que a mulher que usa o véu está dissertada com Deus, Deus ouve a oração, e a mulher que não usa o véu, Deus nem ouve a sua oração, entendeu? E desde o ano de 2005 eu dizia para ele: ô Romário, eu não conheço, mas pode ser que exista uma comunidade, porque as nações são as mais diferentes,
elas têm usos e costumes diferentes. Tá? Pode ser que exista uma nação onde uma mulher ter uma rosa no cabelo seja agressivo, imoral, ofensivo, indecente. Entendeu? Quanto mais um véu sobre a cabeça, pode ser que seja imoral, indecente. Eu não sei, eu não conheço. Mas eu dizia para ele: Romário, veja bem, a respeito do chapéu, quem faz a doutrina do véu lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, tem que fazer a doutrina do chapéu. Tá os dois ensinamentos lá. E a congregação tem a doutrina do chapéu. E eu dizia lá em 2005, ó, a respeito da doutrina do chapéu, eu não conheço. Mas eu sei que existe uma cultura que entende, compreende que para honrar a Deus, precisa ter a cabeça coberta. Entendeu? Isso é milenar. Então, se um dia a congregação intentar se estabelecer lá em Israel, em Jerusalém, vai ter sérios problemas. Não vão poder expulsar, se entrar um judeu com a cabeça coberta, não vão poder fazer o que faz aqui no Brasil, que expulsar o judeu Saulo Charabe do templo, porque ele estava com a cabeça coberta. Eu dizia isso para ele em 2005. E eu não sabia, mas as coisas já estavam acontecendo. Em 2005, a congregação iniciou a construção de um templo lá em Jerusalém. Ora, mas os contatos iniciais começaram em 2003, 2002, para conseguir construir um templo lá em Jerusalém. Nos acertos com as autoridades, sucede que Israel é uma nação em permanente beligerância. E todo aquele que tenta se estabelecer, se aproximar de construir, montar uma empresa, um comércio, uma igreja, eles querem saber quem são essas pessoas, porque o país vive em permanente beligerância. Quando a congregação tentou se estabelecer lá, imediatamente Mossad ativou os agentes aqui no Brasil para saber quem era a congregação que está no Brasil. E esses agentes, com toda certeza, foram expulsos do templo, porque muitos deles são sacerdotes, usam aqueles chapelões enormes até. Foram expulsos como foi o judeu Saulo Charabe. E o cara meteu no relatório. Meteu lá no relatório: chefe, é o seguinte, eu fui nessa igreja aí, e essa igreja, os caras me expulsaram do templo, porque eu tinha o kippá na cabeça. E o general do Mossad leu: esse pessoal quer vir aqui com essa doutrina? Quando eles chegarem, me avise que eu vou mostrar para essa gente quem manda aqui nesse país. E não deu outra. Os muros já estavam bem altos, as paredes. Eles foram lá com tropas, lá, exército, metralhadora na cara de todo mundo. Quem abrisse o bico tomava bala na cara. E derrubaram tudo com tratores, entendeu? E a congregação ficou lá, construiu uma tenda, ficou lá até o ano de 2008, depois enrolou a tenda e voltou para o Brasil. Hoje eles se reúnem lá numa salinha, lá na porta de Haifa. Mas eu pergunto, se entrar um judeu com a cabeça coberta, eles vão ficar quietinhos, porque viram o que aconteceu. Viram o que aconteceu. Aliás, no dia da abertura da tenda, primeiro dia de culto, o judeu lá, que era da prefeitura, subiu na tribuna, se usou da palavra no meio do culto com a cabeça coberta. E o ancião ficou sentadinho do lado, quietinho. Não falou nada. Isso aí é doutrina? Isso não é doutrina. Isso é usos e costumes. E usos e costumes você pode parar de usar em qualquer momento. O uso a crença de que nós não devemos orar a Deus e cultuar a Deus com a cabeça coberta é boa aqui no Brasil, mas em Jerusalém não dá certo. Então isso não se pode fazer doutrina. O Espírito Santo jamais inspirará um ministério fazer uma doutrina que impeça o progresso do Evangelho, como foi o caso. Foram levar o Evangelho lá para Jerusalém e se deram mal. Por quê? Porque tem uma idiotice aí, fizeram uma doutrina.
de um usos e costumes. Entendeu? Tem nada disso. Doutrina é doutrina. Doutrina, se preciso for, a gente morre por ela. Mas usos e costumes? Não, usos e costumes, se você precisar, tiver numa situação, você abandona. Porque é melhor, vale mais uma alma salva do que um chapéu na cabeça. Então eu explico para esse rapaz, já desde o ano de 2005, 2006, que isso não se pode fazer doutrina só isso. Põe o título que quiser, mandamentos, instruções, ordenança, inventa aí. Mas não faça uma doutrina, e uma doutrina excludente, como faz aqui no Brasil. Com a congregação faz aqui no Brasil. E outras seitas mais aí, com essa bobagem aí, fazendo doutrinas excludentes. Aí começa a desrespeitar as pessoas que têm usos e costumes diferentes. Entendeu? Então não é nada disso que ele está falando aí, tá? Nesse vídeo dele aí. Voltando ao assunto, dentro do assunto, tive um diálogo com o senhor Jair, onde o mesmo, chegando quando acuado pelas minhas argumentações, pelo diálogo que nós tivemos sobre o assunto, ele não teve alternativa, porque as suas argumentações não tinham coerência com a palavra de Deus. Ela, pelo contrário, havia contradição nos argumentos, e eu mostravei pelas minhas reputações e mostro. O senhor Jair, ele, como não tinha embasamento, chegou a dizer que há versos confusos e contraditórios. Eu tenho dito sempre para esse nosso querido irmão Romário que as doutrinas, elas devem estar expressas em várias partes e porções da Bíblia, tá? Iluminando, esclarecendo aquela doutrina que o ministério pretende estabelecer na igreja. E que a gente deve evitar versos confusos e contraditórios, né? Estou dizendo que o Espírito Santo, ao inspirar as Escrituras, inspirou de maneira confusa e contraditória? Não. Eu estou dizendo que os versos confusos e contraditórios são resultado da nossa interpretação. Então, verso confuso são versos que não definem exatamente aquilo que estava na intenção do apóstolo quando ele escreveu. Há várias partes e porções aí, há vários versos na Bíblia que a gente não sabe exatamente o que estava na mente do autor do verso. São versos confusos. E contraditórios é o caso aí em 1 Coríntios. Diz que a mulher deve usar o véu, deve ter a cabeça coberta com o véu. E logo os versos à frente diz aí que o cabelo foi dado em lugar do véu. Ora, é um verso contraditório, porque o Espírito Santo inspirou essa contradição? Em absoluto. É que aqueles que leem esses versos vão se contradizer. Vai ter o grupo que diz que precisa ter a cabeça coberta com o véu, e vai ter o grupo que entende que a mulher não precisa cobrir a cabeça com o véu porque Deus lhe deu o cabelo. Ela, usando o cabelo comprido, está no lugar do véu. É simplesmente isso. Não é o que ele vai alegar aí nesse vídeo, que eu estou dizendo que o Espírito Santo inspirou a Escritura de uma maneira confusa. Nada disso. Somos nós que fazemos a confusão. Essa crença de que há contradição e confusão nos versos bíblicos, ela não é uma argumentação ortodoxa cristã pentecostal. Os pentecostais são os campeões, tá, das confusões doutrinárias, exatamente porque não respeitam o texto sagrado, não respeitam os limites impostos pela Escritura Sagrada, não respeitam um contexto e ficam inventando coisas, dando asas à imaginação. É? Nós não cremos que haja contradição dos versos, nós não cremos que haja confusão nos versos bíblicos. Não crê que há contradição?
Conversa com o pessoal da Assembleia de Deus, eles vão dizer para ele que não precisa usar o véu, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. E eles são tão crentes, ou muito mais crentes até do que você, do que muitos irmãos da congregação, entendeu? Então tá aí, ó, você quer ignorar a história? Você quer ignorar fatos? É isso que você está querendo fazer, meu filho. Nós, falando de uma maneira geral evangélica, nós não cremos nisso. Nós sei da onde o senhor Jair, ele retirou essa ideia. Nós cremos sim que pode haver incompreensão do homem em relação à palavra de Deus. Aí, bobão, tá vendo? Desde 2005 eu venho dizendo isso para você, rapaz. Desde 2005 eu venho dizendo isso para você. Mas eu acho que, sabe o que é? É que o seu preconceito, o seu fanatismo religioso, tá? O seu fanatismo religioso, porque sabe que sou eu que estou metendo o dedo aí nas falsas crenças, nos falsos ensinamentos da congregação, você fica todo cheio de preconceito e não é capaz de ler e nem interpretar as coisas que eu escrevo, que eu falo e tal. Meu Romário, ó, só orando muito por você, sabe? Só orando muito por você, para Deus tirar esse ranço de preconceito e fanatismo religioso, libertar você, viu? Só Deus. Uma contradição, confusão nos versos bíblicos, nós não cremos nisso. Nós cremos que a palavra de Deus ela é infalível, nós cremos que ela é inerrante. Nós cremos que a palavra de Deus ela é infalível. Nós cremos que ela é inerrante. Nós cremos que a palavra de Deus ela é infalível. Nós cremos que ela é inerrante. Bem, meu querido, agora você vai ter que me dar razão, sabe? Porque você então está fora da comunhão. Então você já está fora da comunhão dos ministros da congregação, lá do ministério, entendeu? Porque eles não creem na Bíblia como infalível e inerrante. Eles creem que a Bíblia está cheia de erros. Tá? Eu venho metendo pau nisso desde o ano 2000. Em 2005, você começou a me confrontar a respeito disso. Mas eu não tinha como provar para você que os homens não acreditam na Bíblia como infalível palavra de Deus. Eu não tinha como provar para você. Eu também meti o cacete desde o ano 2000, dizendo que o ministério não acredita na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não tinha como provar, né? Eu não tinha como provar, mas agora eu tenho. Pega lá o seu inário número 5. Leia lá o primeiro ponto de doutrina e o segundo ponto de doutrina. O primeiro ponto de doutrina está lá, eles colocaram lá para você não se fazer de... Você entender. Tá? Acrescentar a palavra contendo a infalível palavra de Deus. Então, se ela contém, ela não é. Entendeu? Por quê? Porque eles acham que a Bíblia está cheia de erro. Entendeu? A Bíblia é cheia de erro, de confusão. Entendeu? Segundo lugar, eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Por quê? Mexeram no segundo ponto de doutrina. Sacaram o verbo haver substituindo pelo verbo estar. O verbo haver indica uma situação permanente. A doutrina dizia assim, que em Deus, nele há 3 pessoas distintas. Então o verbo haver está dizendo que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas. Na eternidade, agora ela é assim e será para sempre. Entendeu? Porque o verbo haver indica uma situação que não muda. Eles sacaram o verbo haver e colocaram o verbo estar. O verbo estar indica uma situação que muda, uma situação transitória. Entendeu? E a redação ficou a seguinte: nele estão 3 pessoas. Para aí. Sacaram a palavra distintas. Se você não entendeu, é o seguinte: eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Então, tá aí. Eu estou provando agora. Veja, compara lá o seu inário número 4, compara com o inário número 5. Pronto, acabou. Entendeu? Então você está fora da comunhão, filho. Está fora da comunhão. Você não é crente da congregação, então. Com essa sua crença de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, você também está fora da comunhão. Porque a doutrina da congregação não é essa. Tá?
Então você não pode mais falar, nós cremos, né? Como se a congregação acreditasse como você. Agora, ou você diz, eu creio, né? Ou então você admite, você está fora da comunhão. A vida é dura, viu? Quando a gente está enfiado no erro, rapaz, a coisa fica complicada, sabe? Fica complicada. Quando uma pessoa chega a citar que a contradição, que a conclusão do verso, ele, na realidade, ele está derribando, entre aspas, né, essa crença sobre a inerrância, a infalibilidade das Escrituras. Na realidade, ele está condenando Deus, no suposto erro, ele está condenando o apóstolo. Olha, eu nem creio que você é maldoso a fazer essas afirmações, né? Eu nem acredito que você seja uma pessoa maldosa. Você é fanático religioso, é um fanático religioso. Você enxerga tudo com os olhos da religião, entendeu? Leu as coisas que eu escrevo com os óculos dos anciãos, com os óculos do preconceito religioso, com a lente do fanatismo, entende? Entendeu? Você ouve, né, as coisas que eu digo com fanatismo religioso. Eu não estou em momento algum. Eu tenho quase 700 vídeos. Quase 700 vídeos. E eu já escrevi quase 10 livros, 30 livros. Né? Uma biblioteca inteira. E você não vai encontrar em lugar nenhum onde eu faço essas afirmações. Que o Espírito Santo inspirou contradição, estou condenando Deus, o Espírito Santo, os apóstolos, nada disso. É aquilo que você concordou comigo lá atrás, que há incompreensão dos homens. Entendeu? E o cara lê lá e vê contradição. Lógico que vai ver contradição. Tá aí o fato. Conversa com um assembleano aí. Antigamente eles usavam o véu, não usam mais. Pergunta para ele por que não usa. Vai dizer para você, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Acabou com o verso, está lá. Ou você mostra o verso que precisa usar, e ele mostra o verso dizendo que não precisa usar e explica para você por quê. E fica essa contenda. Então isso aí não tem inspiração. O que divide, não tem inspiração divina. O que divide o corpo espiritual, a igreja de Deus, a espiritual, da qual faz parte todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares. O que divide esse corpo não procede do Espírito Santo. É a invenção dos homens. É a invenção dos homens. Entendeu, filho? Dura a vida. De erros e contradições, de escrever contradições, de escrever confusão nas escrituras sagradas, para, na realidade, para sustentar a sua argumentação. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que há erros, há contradições, há confusão, que contradição são erros. Não existe duas verdades. Quando há contradição entre as duas, pode haver coerência e harmonia. Contradição jamais. Porque onde há contradição, não há erro. Isso é contundente. E o Senhor Jair, na realidade, quando ele diz que os versos são contraditórios, que são confusos, citou a citar até 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, onde o cabelo foi dado em lugar de véu, porém, deve-se fazer, observar as leis da hermenêutica, que é exatamente observar os versos anteriores. Então eu vou observar aqui, tá? Você jamais deveria citar o verso 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios, porque ele está fora do quê? Fala aí. Do contexto, tá? Do contexto. O contexto são os versos compreendidos lá no início do assunto e o último onde termina. E nesse contexto está a contradição. A contradição. Deus inspirou a contradição? Não é absoluto. É que os homens, ao ler esses versos, acham encontram contradição. Uns vão entender que a mulher tem que ter o cabelo foi dado no lugar do véu. E outros vão entender que não, que tem que usar o véu. Entendeu? É isso. Os versos anteriores, no versículo 6, o apóstolo Paulo te ordena que a mulher ponha o véu.
que se cubra. A palavra ali, para verbo é catacaliptesto, e cujo verbo é calipto. Então, pegando o verso 6 com o verso 15, vemos dois verbos. Catacalipto e peribola. São termos distintos. O cabelo foi dado em lugar de véu, portanto, o cabelo é um véu natural. No verso 6, o apóstolo Paulo fala de um véu artificial. O cabelo é a glória da mulher, o cabelo comprido. A mulher, ela deve cobrir um véu artificial a sua cabeça. Ela está cobrindo o seu cabelo, que é a sua glória, a glória da mulher. Quando a mulher ela cobre a cabeça dela, também está cobrindo a glória que ela é. O versículo 7 diz que ela é a glória do homem. Quando a mulher cobre a sua cabeça, ela está cobrindo a glória que ela é. Glória de homem. O nosso Deus, Ele não admite glórias humanas descobertas quando as suas criaturas lhe prestam adoração, serviço sagrado. Quando o homem ele está com a cabeça descoberta na adoração pública, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça dele. Então ele não cobre a sua cabeça porque ele está cobrindo metaforicamente a cabeça dele, que é Cristo. Ô Mário, que beleza, gostei. Ó, tá certo, tá bom essas explicações todas, tá bonitinho, viu? Eu nunca tive nada contra isso, Romário. Nada. Só não devemos fazer disso doutrina, e doutrina excludente ainda, aquela que, se eu estou fazendo isso, eu estou certinho diante de Deus, Deus ouve a minha oração, o resto é tudo do capeta, do diabo, entendeu? Só isso, cara, só isso, entendeu? E eu novamente repito, você está falando do chapéu, cobertura do homem e tal, não deu certo lá em Jerusalém, por quê, filho? Por quê? Você acha que Deus não quer a salvação das almas lá em Israel? Se todas as igrejas evangélicas tiverem essa doutrina do chapéu, eles nunca vão ouvir o evangelho. Entendeu? Isso aí tudo isso aí que você está, a sua pregação a respeito do véu, do chapéu, é bonito, é bom para nós, bonitinho para nós aqui, tá? Mas não queira impor em outros lugares que não dá certo. E ó, veja bem, você já está inventando também. Você está inventando que o camarada que usa no culto a cabeça coberta, com chapéu, ou na oração você tem a cabeça coberta de chapéu, está metaforicamente, tá, ocultando a sua cabeça de Cristo. Eu nem sei como é que você falou isso aí. Isso é imaginação sua. Não tem nada de metafórico aí, não. Que é isso? Começa já a inventar. Campeão da invenção. Ele está cobrindo metaforicamente a cabeça dele, que é Cristo. Ele está cobrindo metaforicamente a cabeça dele, que é Cristo. Não tem nada de metafórico. O apóstolo escreveu que quem ora ou cultua com a cabeça coberta está desonrando a sua própria cabeça. É isso que ele está dizendo, não tem nada de metafórico aí. Só não faça disso doutrina, filho, porque não dá certo, como não deu certo lá em Jerusalém, entendeu? Você sabe disso, metralhadora na cara, entendeu? Quem abrisse o bico tomava bala na cara, entendeu? Cabeça quer falar com sentido de autoridade. Então a autoridade de Cristo está descoberta na igreja. O homem é a cabeça da mulher, por isso que a mulher cobre a cabeça dela. Ela está cobrindo a autoridade do homem na igreja. Então, somente Deus permanece com sua glória descoberta na igreja. Somente a autoridade de Cristo se faz presente na reunião de adoração. Esse hino, a doutrina do uso do véu, enfatiza uma doutrina universal. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Essa é uma crença universal, crida por todas as confissões evangélicas. Agora, menos na congregação, né? Cumpre acrescentar que na congregação Cristo não é o cabeça da igreja, tá? Cabeça da igreja são os anciães. A palavra dele registrada no Novo Testamento não vale nada. É o que o homem lá no púlpito diz, tá?
por meio de linguagem subliminar, inclusive. Tá? E nos cultos da congregação você não ouve o nome de Jesus Cristo. Você vai ouvir o que é da tradição, que são os hinos. Se o hino fala no nome dele, você vai ouvir. Você vai ouvir na abertura também, que os cultos são abertos em nome de Jesus Cristo. E você vai ouvir na pregação, se o nome dele estiver no texto que for lido. Você vai ouvir na leitura. Fora disso, você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. Tá? É só Deus para cá, Deus para lá, Deus fez, Deus trouxe, Deus tirou, Deus deu, Deus preparou. Mas você não ouve o nome de Jesus Cristo. E o nome de Deus é um nome genérico. Tá? Então, eu tenho a ousadia de dizer que o Jesus Cristo não é o cabeça da igreja Congregação Cristã no Brasil. Quem governa essa igreja são os homens. Cristo é a cabeça da igreja. Esse é o ensino transmitido pelo uso do véu. Quem é a cabeça da mulher? Repetindo, é o homem. Então, por isso a mulher deve cobrir a cabeça dela. Ela está cobrindo a autoridade do homem. Quem é a glória do homem? É a mulher. Por isso que a mulher está cobre a cabeça, ela está cobrindo a glória que ela é, glória de homem. E a mulher, ela possui glória? Sim. O verso 15 diz que o cabelo comprido lhe é uma glória. Honra, a palavra ali para glória, honra é doxa. Então, a mulher está cobrindo a sua própria glória. E quem é a glória de Deus? Versículo 7 diz que o homem é a glória de Deus. Por isso ele não deve cobrir a sua cabeça. A glória de Deus tem que estar descoberta na igreja. Quem é a cabeça do homem? É Cristo. Por isso o homem não deve cobrir a cabeça dele. Porque a cabeça dele está descoberta na igreja, que é Cristo. A autoridade de Cristo descoberta no corpo. Quando ocorre o contrário, que homem e mulher, ambos estão com a cabeça descoberta, significa ter duas cabeças. Bem, o vídeo encerra aqui, né? Eu não sei por que terminou assim abruptamente, né? E eu não tenho mais como recuperar. O irmão Romário, ele era um ardoroso defensor da Congregação Cristã do Brasil, mas eu tenho a impressão que ele descobriu que as doutrinas viraram uma bananose, ou um doce de banana. Entendeu? E ele descobriu isso e viu que não dava mais para defender e foi embora, né? Uma pena, né? Uma pena. Mas tá bom. Então, Romário, aí, veja. Quem vê esse vídeo seu aí, não sei se está na internet ou não, fica pensando que eu sou um inimigo do uso do véu. Eu não tenho nada contra o uso do véu. Só com respeito a fazer disso uma doutrina, né? Entendeu? Porque é usos e costumes. Usos e costumes, ó. Veja, faça uma diferença. Doutrina. Doutrina tem que ser... As doutrinas devem ser construídas com a fundamentação em várias partes e porções da Bíblia, vários versos, tá? Um verso esclarecendo e iluminando outro verso, tá? E assim são formadas as doutrinas. Não devemos fazer doutrinas com versos contraditórios, tá? Deus que escreveu versos contraditórios, não. É que permite que o homem tenha interpretação diferentes, dúbias, versos confusos. O que é? Deus esperou o autor do livro escrever um verso confuso? Não. É que nós, ao lermos, a nossa compreensão não alcança. A gente não tem informação para saber. Não sabemos exatamente o que estava na mente do apóstolo ao registrar aquilo. Por exemplo, eu não sei, mas Paulo escreveu sobre aqueles que batizam pelos mortos. Eu vou colocar o verso aí para você ver. Eu não sei exatamente o que Paulo estava querendo dizer quando ele registrou isso. Entendeu? Para mim isso é um verso confuso. Confuso porque Deus inspirou confusão? Não, é porque eu não consigo entender o que esse verso significa. É isso. Entendeu? Então as doutrinas não devem ser feitas com versos contraditórios, com versos confusos, e nem fazer doutrinas com usos e costumes. Se você quiser ter como mandamento, orientação, instrução, muito bem, mas não faça doutrina, porque doutrina a gente defende até se preciso com a própria vida, entendeu?
Mas usos e costumes, a gente se não puder usar, não puder fazer, não puder praticar, a gente abandona. É como o caso da congregação lá em Israel. Tem a doutrina do chapéu, mas não vai poder praticar lá. Por quê? Porque se algum judeu quiser participar de um culto lá na salinha, lá perto de Raiva, e estiver com o chapéu na cabeça, com o kippá, deixa ele com o kippá na cabeça, com o chapéu na cabeça. Se ele quiser levantar para testemunhar, deixa ele testemunhar com o chapéu na cabeça, com a cobertura na cabeça. Porque mais importante é a alma dele do que um chapéu na cabeça. Não vamos ser estúpidos, idiotas, ao ponto de achar que uma alma, a salvação de uma alma por toda a eternidade, pela qual o próprio Deus deu sua vida na cruz do Calvário, tenha menos valor do que um chapéu na cabeça.